Compareci à audiência de divórcio com minha filha de 12 dias nos braços e vi meu marido ao lado da amante. Ao deixar meu envelope na mesa, ele se inclinou e sussurrou: "Aquela casa nunca foi sua." O advogado empalideceu. Sophie tinha 12 dias quando entrei na sala onde meu casamento acabou. Quero que entenda o que é ter 12 dias de vida física, pois isso importa para a história. Com 12 dias de pós-parto, ainda há sangramento. Significa que o corte da cesariana de emergência repuxa ao sentar, dói ao levantar e incomoda a cada passo, e nem o ibuprofeno mais forte alivia totalmente. Significa que seu corpo está fazendo 17 coisas ao mesmo tempo. Cicatrizando, produzindo leite, ajustando hormônios em turbulência há 9 meses e o sistema nervoso gerenciando tudo isso com cerca de 4 horas de sono fragmentado por noite. Isso significa que, por qualquer padrão médico razoável, você não deveria estar em nenhum lugar além de casa. Eu carregava Sophie contra o meu peito, enrolada no cobertor creme do hospital. Aquele com os patinhos amarelos minúsculos que eu tinha lavado 3 vezes antes dela nascer porque li em algum lugar que recém-nascidos são sensíveis ao resíduo de detergente. Esse tipo de coisa em que você pensa quando está se preparando para uma vida que deveria ser muito diferente da que você está vivendo agora. Ela estava dormindo. A cabeça dela encaixava perfeitamente na minha palma, como se tivesse sido feita para isso. Segurei-a do mesmo jeito dos últimos 12 dias. Não com a delicadeza hesitante de uma mãe de primeira viagem com medo de errar, mas com o aperto firme de uma mulher que entende que aquilo é a única coisa naquele quarto da qual ela tem absoluta certeza. Sentei-me de frente para o meu marido, Brandon Hayes, 38 anos. Sócio sênior de uma firma de private equity, o tipo de homem que sempre ocupou os ambientes com a facilidade específica de quem nunca considerou seriamente a possibilidade de que um lugar talvez não o quisesse ali. Não olhou para Sophie. Ele olhou para mim. E então, sem qualquer hesitação perceptível, ele deslizou uma pasta manila pela mesa de conferência polida como se estivesse encerrando um relatório trimestral. "Apenas assine os papéis, Natalie", ele disse. "Pegue o dinheiro e vá embora." À sua esquerda, vestida com seda azul clara e com a compostura específica de quem se arrumou para uma vitória, não para uma negociação, estava sentada Vanessa Croft. Ela estava olhando para o celular. Ela tinha o jeito de quem considera as formalidades da dor alheia um pequeno incômodo administrativo. Eu coloquei a mão na minha bolsa, mas não para pegar uma caneta. Vou contar o que fiz nos últimos 9 meses. Meu nome é Natalie Parker, tenho 34 anos. Trabalhei 7 anos como contadora forense em uma empresa média antes de apoiar a carreira do Brandon e depois me preparar para a chegada da Sophie. Sou precisa pela minha formação e temperamento. Eu percebo discrepâncias do mesmo jeito que outras pessoas percebem o tempo, automaticamente, sem nem precisar decidir, como uma característica básica de como eu processo o mundo. Notei a primeira discrepância em janeiro, grávida de 11 semanas. Uma transferência de $47 mil saiu da nossa conta conjunta de investimentos para uma holding. Não reconheci. Brandon explicou que era uma reestruturação da alocação de capital da empresa. Nada que eu precisasse entender em detalhes, ele disse com aquela condescendência suave e específica de um homem que vem usando "nada que você precise entender em detalhes" como técnica de gestão há anos. Eu apenas assenti com a cabeça. Anotei o nome da entidade em um bloco de notas guardado na gaveta do criado mudo e me convencia de que era uma transação comercial legítima. Enquanto isso, eu fotografava o registro da transferência com meu celular. A segunda discrepância ocorreu em março, através de um e-mail. Brandon esqueceu de tirar meu endereço de uma conta de administração imobiliária, que o notificava que o seguro da Oak Ridge Estate foi atualizado para a tarifa comercial. A Oak Ridge era a casa de 5 quartos, a 40 minutos da cidade, onde Brandon me levou no nosso 3º aniversário. Ficamos na sala vazia, luz entrando pelas janelas altas, e ele disse que ali nossos filhos cresceriam. Seguro comercial em uma casa que deveria ser nossa. Anotei o número da Apolic e pensei que devia haver explicação. Solicitei discretamente os registros do condado, que mostraram que a escritura de Oak Ridge foi transferida para a Harvest Ridge Holdings LTDA 3 meses antes. Uma LTDA da qual eu nunca tinha ouvido falar, sem nenhum responsável listado publicamente que eu pudesse encontrar em buscas comuns. A empresa de fachada. Encontrei meu treinamento em contabilidade forense tirando a poeira em um canto da minha mente, onde eu o havia guardado por 7 anos, e o convidei de volta para o uso diário. Nos 6 meses seguintes, trabalhei entre a saída e o retorno do Brandon ao trabalho, e depois entre as mamadas da Sophie das 2 da manhã e a das 5 da manhã para construir um caso. E-mails deletados recuperados pela ferramenta de recuperação de conta, pois ele nunca revogou meu acesso. Transferências bancárias cruzadas com registros de propriedades e documentos empresariais em 3 estados. Mensagens extraídas de um backup que ele não sabia que eu acessava, pois eram roteadas por uma conta compartilhada na nuvem criada e esquecida por ele anos antes. Conversas entre Brandon e seu corretor de investimentos sobre limpar a ficha antes do bebê prejudicar a imagem.
essa frase, antes do bebê prejudicar a imagem. Li isso às 4 da manhã com Sophie no meu ombro e senti algo silencioso e frio em mim. Liguei para James Walker na manhã seguinte. James Walker, JD, possui 27 anos de experiência em direito matrimonial e recuperação de ativos. Sócio de um escritório especializado em divórcios de alto patrimônio, foi recomendado por minha ex-colega Dana Hayes, que o descreveu como o advogado temido pelos colegas do marido. Ele atendeu no segundo toque, ouviu meu resumo por 12 minutos e perguntou: "Quanto você tem documentado?" "Tudo", respondi. Após uma pausa, ele disse: "Pode vir na quinta-feira? Tenho uma bebê de 12 dias, avisei. Traga ela. Tenho um sofá no escritório." A reunião inicial com James Walker durou 4 horas e espalhei tudo na mesa dele. As transferências impressas, registros de propriedade, e-mails e registros de LTDA que cruzei em 2 bancos de dados comerciais. Sophie dormia na cadeirinha no sofá, enquanto James analisava cada item com o método de quem constrói algo e quer uma base sólida antes de prosseguir. Sua associada, Rachel Bloom, 6 anos em litígios financeiros, com a energia focada e específica de alguém que escolheu uma especialidade difícil porque realmente é boa nisso e acha a dificuldade gratificante, sentou-se ao lado dele fazendo anotações em um bloco jurídico que preencheu 3 páginas na primeira hora. "Harvest Ridge Holdings", disse James ao mostrar o registro da LTDA registrada no Texas, com um sócio e agente registrado em um escritório de advocacia em Austin. Ele me perguntou se descobri isso pelos registros de propriedade. A notificação do seguro levou à transferência da escritura, que por sua vez levou à LTDA. A LTDA me levou a mais 4 entidades no mesmo endereço em Austin, 2 delas listadas como destinatárias em transferências bancárias. Rachel parou de escrever e me olhou. "Você fez isso grávida", ela disse. "Insônia rende", respondi. James deixou o registro da LTDA e pegou as impressões das mensagens. "Limpe a ficha antes que o bebê complique", ele leu. Ele me olhou por cima dos óculos. "Este é um caso de ocultação de bens matrimoniais, potencialmente significativo." Ele colocou os papéis de lado. "Você entende o que isso significa em termos de obrigações de revelação? Ao iniciarmos o processo, ele terá que revelar todos os bens, e poderemos mostrar que ele sabe dos não declarados." Eu respondi que sabia. James disse: "Ele vai atacar você com tudo. Ele vai te rotular de instável, mãe sob pressão, alguém cuja documentação foi obtida de forma irregular ou cuja interpretação está distorcida pelas circunstâncias emocionais." "Sei disso", respondi. "Você terá que ser forte." Olhei para Sophie no sofá. 12 dias de vida. O cobertor creme com patinhos amarelos. "Aguento firme há 9 meses", disse. "Posso suportar mais." James me observou por um instante. Ele fechou a pasta e disse: "Vamos falar de estratégia. Preciso contar sobre a manhã em que Brandon me deu os papéis do divórcio, pois ali a história começa." Sophie tinha 4 dias. Eu já estava em casa depois do hospital, liberada mais cedo porque a nossa estrutura de seguro e a agenda do Brandon conspiraram para tornar uma estadia mais longa logisticamente inconveniente, o que é uma frase que soa burocrática e contém uma crueldade específica que só agora consigo nomear claramente. Eu estava na cadeira perto da janela, amamentando Sophie a cada 2 ou 3 horas, rotina que começou a mudar meu entendimento do tempo, não por horas nem por dias, mas por mamadas. Cada uma era um pequeno mundo à parte. Brandon entrou às 7h15 da manhã com roupa de trabalho, colocou um envelope na mesa de centro e disse: "Minha advogada vai entrar em contato sobre a reunião." Depois saiu para o trabalho. Sophie tinha 4 dias de vida. Ele não a pegava no colo desde o hospital. Nenhuma vez. Ele esteve presente no parto, presente no sentido físico de estar na sala, e segurou a filha por aproximadamente 45 segundos antes de devolvê-la para a enfermeira e sair para o corredor para atender uma ligação. Eu assisti a isso da cama do hospital. Eu guardei aquilo na memória. Abri o envelope após sua saída, li os papéis com Sophie em um braço e a outra mão segurando o documento. Brandon pedia um divórcio sem atribuição de culpa. O acordo proposto incluía a venda da nossa residência principal, com o produto da venda dividido em 60% para ele e 40% para mim. Um pagamento em dinheiro de $180 mil para mim. Descreve partilha equitativa, sem pensão entre cônjuges, e acordo de custódia em que fico com a guarda física principal, Brandon com acesso razoável, a critério dele. Não cita Oak Ridge. Nenhuma menção à casa de 5 quartos onde ele disse que criaríamos nossos filhos em 40 páginas de documentação legal. Mandei mensagem para James Walker. Ele deu entrada no divórcio. O acordo exclui totalmente Oak Ridge. Reunião em 8 dias. James respondeu em 4 minutos. "Ótimo, estamos prontos." "E você?" Olhei para Sophie e respondi: "Estamos bem." Passei 8 dias fazendo 2 coisas: cuidando da minha filha com toda a atenção que um bebê de 12 dias exige e esperando, sem ansiedade. Como se espera após toda a preparação sólida, restando apenas o momento de aplicá-la. A sala de conferências no 14º andar do prédio no centro transmitia seriedade, madeira escura, janelas amplas e o silêncio típico de escritórios sofisticados. A equipe jurídica de Brandon ocupava um lado da mesa. Seu advogado principal, Gerald Marsh,
Um homem com 20 anos de experiência em processos de divórcio de alto patrimônio e aquele tipo de autoridade de cabelos grisalhos que por si só já é uma ferramenta de negociação, além de 2 associados que eu não conhecia, estavam dispostos na configuração de pessoas que esperam que o outro lado esteja em desvantagem. Brandon estava no centro, com Vanessa à esquerda em seda azul clara. Não esperava vê-la ali, pois não era comum. A participação de um terceiro sem legitimidade era rara, e o fato de Gerald Marsh permitir isso mostrava como eles confiavam no resultado. Ela estava lá porque Brandon quis. Já tinha decidido que tudo estava resolvido e queria uma testemunha da vitória dele. Essa escolha teria um alto preço. Sentei de frente para ele, com Sophie encostada em mim. James Walker à direita, Rachel Bloom à esquerda com o laptop aberto e uma pasta que revisei às 23h da noite anterior. Brandon me olhou. A expressão dele tinha aquela qualidade de sempre, quando ele achava que estava no controle da situação. Um tipo específico de calma que não era calorosa era a ausência de preocupação, não a presença de tranquilidade. Ele empurrou a pasta do acordo pela mesa. Só assine os papéis, Natalie, ele disse. Pegue o dinheiro e vá embora. Eu coloquei a mão na minha bolsa. Peguei meu envelope e coloquei sobre a pasta do acordo dele. Antes de assinar, pedi que alguém explicasse o conteúdo do envelope. A cor sumiu do rosto de Gerald Marsh na sequência exata de um homem lendo algo para o qual não estava preparado. Ele colocou os documentos de volta na mesa e olhou para Brandon. A expressão dele mostrou claramente, sem palavras, que não sabia disso e estava repensando tudo na hora. Onde conseguiu esses papéis? A voz de Brandon assumiu o tom ameaçador que usava sem elevar o volume. Eu disse isso no cartório de registros do condado. E o cartório na rua Clement, o mesmo cartório que seus representantes visitaram no dia 14 de abril para processar a transferência de Oak Ridge para a Harvest Ridge Holdings Ltda, que curiosamente não é mencionada em nenhum lugar neste documento de acordo. Vanessa se virou bruscamente para Brandon. Que propriedade Oak Ridge? Eu olhei diretamente para ela. A casa de 5 quartos onde Brandon prometeu que criaríamos nosso primeiro filho e tentou vender enquanto eu me recuperava de uma cesariana no hospital. O ambiente ficou silencioso. Sophie fez um ruído contra meu peito. Ajustei ela sem tirar os olhos de Brandon. Ele se levantou. Toda a postura de sócio sênior e a calma sumiram, restando alguém menor e descontrolado. Você não faz ideia do que faz, ele disse. Nem com quem está lidando. Respondi com firmeza, já sabendo com quem lidava. A cabeça quente de Sophie, encostada em minha clavícula, era meu ponto de apoio. Um homem achou que uma mulher, 12 dias após cirurgia, sangrando, sem dormir e com dor extrema, assinaria seu futuro apenas para cessar a dor. Olhei para ele do outro lado da mesa. Você confunde exaustão com fraqueza, seu erro constante. O celular de Brandon vibrou. Gerald Marsh pegou o celular antes de Brandon, leu a tela, inclinou-se e sussurrou algo para Brandon, deixando-o ainda mais pálido. O celular de James Walker vibrou. Ele atendeu, anotou no bloco e fechou a pasta. Senhor Marsh, disse ele, as negociações estão suspensas. Nada será assinado hoje. Com base em quê? Seus representantes tentaram vender a propriedade Oak Ridge fora do mercado há 45 minutos. James deixou a caneta na mesa, ação registrada pelos protocolos de monitoramento que estabelecemos com o cartório de registro do condado há 6 semanas. Transferir bens fora do mercado durante o divórcio é dissipação de bens e aciona a medida cautelar imediata. Ele olhou para Gerald Marsh com a calma particular de alguém que esperou por uma sequência específica de acontecimentos e está vendo tudo acontecer exatamente como previsto. Sua cliente acabou de tentar vender uma casa enquanto estava sentada do outro lado da mesa da pessoa a quem ela pertence. Brandon olhou para mim, não com aquele olhar de atuação, nem com o olhar calmo e controlado, mas com o seu rosto de verdade. Apresentada cuidadosamente por 7 anos. Essa casa nunca foi sua, Natalie, ele disse. Não em voz alta, não de forma dramática, quase em silêncio, do jeito que as pessoas dizem aquilo em que realmente acreditam quando a encenação acaba. Uma convicção que ele tinha há anos. Finalmente dita de forma clara. Olhei para ele, o homem que amei, escolhi e segui, baseando minha vida em uma suposição sobre quem eu era e meu valor. Disse, vamos deixar o tribunal decidir. 2 dias depois, Vanessa me ligou. Serei honesta, minha reação inicial à ligação dela não foi generosa. Qualquer simpatia que eu pudesse ter sentido em outras circunstâncias foi complicada pela lembrança da seda azul clara e de uma compostura que sugeria uma mulher participando da própria festa de vitória. Atendi porque James orientou documentar todos os contatos e, após 9 meses no caso, aprendi que informações surgem de onde menos se espera. Ela pediu um encontro. Aceitei. Uma lanchonete perto do meu apartamento, sempre cheirando a café, funciona com funcionários indiferentes que já viram de tudo e não julgam ninguém. Ela chegou antes de mim, sem vestido de seda, olheiras sob os olhos, cabelo preso sem o arranjo que eu tinha visto antes, mãos envoltas em uma caneca de café na qual ela já estava trabalhando há um tempo, pelo nível da bebida. Ela parecia alguém que refletiu por 2 dias e tomou uma decisão incerta. Olhou Sofia no bebê conforto preso ao meu peito. Quantos anos? Perguntou. 14 dias, respondi. Algo passou em seu rosto, mas não era culpa. Algo mais complexo e honesto que culpa.
Ela deslizou um pendrive prateado pela mesa. Clonei o HD dele há 6 semanas, disse ela, enquanto ele tomava banho. Não sabia o que faria com isso. Ela parou. Ele me contou coisas sobre seu casamento que percebo agora terem sido ditas apenas para beneficiá-lo. Não são verdadeiras. Quero deixar claro que não te peço nada, nem espero nada de você. Ela olhou para Sophie novamente. Ele disse que o DNA era incerto, que talvez o bebê não fosse dele. Nunca acreditei nisso. Eu a encarei e perguntei por que ela fazia isso. Ela disse que ouviu o áudio. Havia uma gravação no pendrive. Ela olhou para a mesa. A mãe dele, Eveline, de uns 3 meses atrás, apertou os lábios. Você devia ouvir isso antes da audiência. Liguei para Jaime no estacionamento. Ele e Raquel estavam no meu apartamento às 21 horas. O pendrive tinha tudo o que Vanessa prometeu. Contas offshore, 3 delas, registradas por meio de uma empresa intermediária nas Ilhas Cayman, com saldos de 6 dígitos que vinham se acumulando ao longo de 4 anos por meio de transferências estruturadas logo abaixo do limite de notificação. Registros de empresas de fachada LTDA em Austin. Agora, os detalhes da rede que eu havia mapeado estavam totalmente visíveis e conectados. E-mails entre Brandon, Gerald Marsh e o tabelião Howard Fitch, que processou 3 transferências fraudulentas e estava prestes a enfrentar um mês difícil com sua licença. Depois, o arquivo de áudio. Rachel encontrou às 22h47, ela clicou, e o cômodo se encheu com uma voz que eu reconheci. Evelyn Hayes, mãe de Brandon, 62 anos, o tipo de mulher que sempre me tratou com a cordialidade cuidadosa de quem me considerava tolerável e temporária na mesma medida. Sentei-me à mesa de ação de graças dela por 7 anos e aprendi a lidar com sua precisão social e julgamento silencioso. O que saiu das caixas de som não foi precisão social. Eu não me importo com o que o ultrassom mostra, disse Evelyn, calma e segura. Essa criança pode ser de qualquer um. Ignore ela até Natália assinar a transferência de Oak Ridge. Não dê opções. Ela está sozinha, assustada e vai assinar se você insistir. Sofia dormia no berço a 2,5 metros. Fiquei imóvel. Raquel empalideceu, pausou a gravação e perguntou com cuidado se eu estava bem. Respondi que sim. Eu não estava bem como alguém que não tem problemas. Eu estava bem do modo que alguém fica após absorver um peso e decidir conscientemente continuar funcionando. São coisas diferentes e eu sabia qual fazia. Pode tocar o resto, eu disse. Na manhã da audiência, eu estava acordada às 4h15 não por causa da Sofia, que já tinha aprendido com 17 dias de vida, já uma pessoinha com preferências, que intervalos de sono de 3 horas eram benéficos para ambas. Eu estava acordada porque o tipo de sono que estava disponível para mim às 4h15 da manhã de uma audiência judicial que determinaria o rumo do futuro da minha filha era aquele que vem e vai no seu próprio ritmo, independentemente da necessidade. Alimentei Sofia na cozinha, com luz baixa e a cidade silenciosa. Contei para ela, daquele jeito unilateral, como se fala com um bebê de 17 dias que ainda não entende as palavras. Mas quem? Decidi que ela merecia conhecer sua história. Achei que ficaríamos bem, pois construí algo sólido que iria se manter, que ela não se lembraria de nada disso, e isso era certo e bom, mas que o resultado de hoje moldaria tudo o que viria depois, e eu pretendia vencer. Sophie me olhou com aquela atenção profunda e desfocada de quem ainda está tentando dar sentido a cada rosto. Eu sei, eu disse. Vamos. A sala do tribunal tinha o peso formal de lugares onde coisas importantes acontecem. Não era exatamente grandiosa, mas era intencional. A juíza Helena Reis atuava há 19 anos no Tribunal de Família e, segundo James, tinha reputação de rigor técnico e pouca paciência para encenações. Ela revisou nossa petição preliminar e, 4 dias antes, ordenou urgentemente a análise de DNA pedido feito por James, não por dúvidas sobre a paternidade de Sofia, mas porque Brandon havia questionado isso e queríamos uma resposta definitiva do tribunal. Brandon chegou com sua equipe, Geraldo Marsh, 2 associados e uma testemunha pericial financeira, cujas credenciais James já planejava contestar em 3 pontos. Eveline, na primeira fileira da galeria, mantinha a postura de quem vê o tribunal de família apenas como um incômodo para um resultado certo. As portas se abriram e Vanessa entrou. Ela vestia-se simples, de blazer escuro e cabelo solto, atravessou o corredor sem olhar para Brandon, Eveline ou outros, sentando-se atrás de mim. Ouvi a voz de Brandon atrás de mim, baixa e controlada. O que diabos você está fazendo aqui? Ela não se virou. O certo, disse. Finalmente. Eveline fez um som. Marsh segurou o braço de Brandon. A juíza Reis entrou e todos se levantaram. A equipe de Gerald Marsh se apresentou por 45 minutos. Natalie Parker estava abalada pelas exigências da nova maternidade. A documentação dela foi reunida em estado de aflição e precisa ser analisada com o devido ceticismo. As transferências bancárias eram operações comerciais legítimas que o entendimento leigo dela havia interpretado de forma equivocada. Brandon Hayes era respeitado na comunidade financeira, íntegro e pai dedicado, que se separou legalmente da esposa sem motivo para punição. A juíza Hayes os deixou terminar e olhou
olhou para James Walker, que se levantou e apresentou os registros bancários. O quadro das contas offshore, empresas de fachada e transferências foi detalhado. Todos os documentos foram apresentados e sua procedência comprovada. A troca de e-mails entre Brandon, Marsh e Howard Fitch, o tabelião, detalha durante 3 meses transferências fraudulentas de propriedades, com uma especificidade típica de quem acha que não está sendo vigiado. Prova J. Troca de mensagens entre Brandon e sua corretora sobre limpar a ficha antes do bebê. Prova K. Rachel Bloom deu play e a voz de Evelyn ecoou. Não me importo com o ultrassom. Essa criança pode ser de qualquer um. Não a reconheça até que Natalie assine a transferência da propriedade Oak Ridge. Deixe-a sem saída. O silêncio que se seguiu foi o silêncio específico de uma sala que ouviu algo que não consegue processar dentro do vocabulário normal de resposta. Não é o silêncio de quem não tem o que dizer, mas de quem carrega algo pesado e ainda não sabe o que fazer. A juíza Hayes ficou olhando a mesa por um longo tempo. Ela pegou um envelope lacrado e o abriu com um abridor de cartas. O tribunal ordenou análise de DNA acelerada a 14 dias, disse ela. Os resultados chegaram. Ela leu a página. Com 99,9% de certeza, a paternidade biológica de Sophie Ann Parker é confirmada como Brandon Michael Hayes. Um som veio do lado de Brandon na sala. Involuntário, quebrado. O som de um homem cuja realidade ruiu sob o peso do que fez. Cobriu o rosto com as mãos. Negou a própria filha como estratégia legal. 12 dias após o nascimento dela, ele se sentou diante de mim, olhou fixo para ela e mandou que eu assinasse o papel. Usou a própria filha como moeda de troca e se destruiu. A juíza Hayes colocou o documento de DNA na mesa e afirmou que o tribunal encontrou fortes indícios de ocultação de bens, fraude em transferências e engano financeiro neste processo. A voz dela refletia 19 anos de experiência no tribunal de família. Respostas calibradas, precisas e definitivas, sem dramatização ou frieza. Os bens da parte requerida ficam congelados até a conclusão da análise contábil forense. A propriedade Oak Ridge volta ao patrimônio conjugal até a análise de distribuição. Ela registrou nas anotações que a guarda física principal de Sophie Ann Parker fica com a parte requerente. A parte requerida está limitada a visitas supervisionadas até o resultado da investigação de fraude financeira e de uma avaliação completa de aptidão parental. Brandon ainda estava com as mãos sobre o rosto. Evelyn Hayes se levantou de repente. Essa é minha neta, ela disse. Sua voz tinha a autoridade de quem se impôs em qualquer ambiente por 60 anos ela carrega o sangue dos reis. Seja o que for que aconteceu, ela é minha neta e tenho direitos. Me virei no assento sem planejar falar. James tinha me orientado sobre o comportamento no tribunal, sobre a importância de permitir que o processo legal fizesse seu trabalho e de não dar à parte contrária nenhuma reação que eles pudessem caracterizar como instável. Segui esse conselho durante todo o processo, mas olhei para Evelyn Hayes, que já sentou à minha frente em 7 jantares de ação de graças, chamou minha filha de aquela criança em uma ligação gravada e orientou o filho a usar a existência de Sophie como pressão e me deixar sem recursos até eu ceder. Falei alto para todos ouvirem. 3 semanas atrás, ela era aquela criança. E você não se importava com o que o ultrassom mostrava. Continuei olhando para Evelyn. Você não pode reivindicá-la só porque a aparência disso mudou. A sala silenciou. O rosto de Evelyn mostrou algo complexo. A juíza Hayes não interveio. Ela me olhou por um instante com expressão neutra, como uma juíza que já ouviu tudo e considera a audiência substancialmente encerrada. A sessão está encerrada, ela disse. Howard Fitch, o tabelião, entregou sua licença e colaborou com a investigação de fraude, o que reduziu sua exposição criminal. A investigação resultou em acusações contra Brandon em 4 acusações, 2 delas. 2 por transferência fraudulenta, 1 por perjúrio na falsa declaração do acordo e 1 por conspiração para fraudar o processo de partilha do patrimônio conjugal. Gerald Marsh deixou a representação na semana seguinte. A revisão da contabilidade financeira durou 3 meses. A partilha equitativa do patrimônio conjugal, incluindo o valor restituído de Oak Ridge e das contas no exterior, resultou em um valor. Esse foi, como James disse na linguagem seca dos advogados satisfeitos, mas relutantes em comemorar, mais favorável à minha cliente do que a proposta de acordo original. Isso é uma forma bem branda e bastante satisfatória de colocar as coisas. Vanessa Croft não foi acusada de crime. Ela testemunhou uma conduta que não iniciou e, ao final, apresentou as provas que resolveram o caso. Não tenho nenhum relacionamento com ela. Nós não somos amigas, mas eu pensei nela sentando do meu lado daquele tribunal, quieta, sem olhar para Brandon e finalmente dizendo a coisa certa. Decidi que isso não exige mais decisão minha. Sophie tem 11 meses. Ela se levanta sozinha, segurando na mesa de centro,
e me olha com aquela satisfação de quem descobriu algo e quer reconhecimento. Ela está muito satisfeita consigo mesma, o que acho apropriado. Ela não sabe dessa história. Um dia saberá, na versão verdadeira, na medida certa e contada na hora certa. Ela saberá que tinha 12 dias quando a levei a uma sala onde decidiram que sua vida era uma complicação a ser gerida. Ela saberá que a abracei e, ainda assim, deixei meus papéis na mesa. Ela saberá que a casa que tentaram tomar a aguardava, que eu tinha toda a documentação e nunca assinei nada falso. Brandon deslizou os papéis pela mesa como quem já se considerava vencedor. Ele olhou para uma mulher sangrando, exausta e mal conseguindo ficar de pé, e calculou com a crueldade específica de alguém que decidiu que necessidade é igual à fraqueza, que ela abriria mão do próprio futuro só para fazer a dor imediata parar. Ele esqueceu que passei 9 meses construindo o caso. Esqueceu que exaustão não é derrota e que algumas mulheres, ao serem sufocadas, ficam quietas, focadas e fazem o trabalho. Ele disse que a casa nunca foi minha, como se decidisse tudo. Ele não sabia que eu estava pronta para destruir tudo, mas escolhi não fazer. Não precisei, pois tinha o envelope.